Vamos mergulhar hoje num verdadeiro caso de detetive financeiro. É uma história que mostra como a matemática pode se tornar a ferramenta mais poderosa na busca por justiça. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Imagina só a situação. Ter a certeza absoluta do seu direito, mas não conseguir provar. Os números parecem gritar que está tudo errado. Foi exatamente nesse beco sem saída que o advogado deste caso se encontrava. E a coisa era séria, viu? De um lado, um processo com um valor bem pesado. Do outro, a ameaça real de perder o carro da família, aquele bem que a gente usa para tudo no dia a dia. A pressão era gigantesca. E só um aviso rápido antes da gente continuar, tá? Para proteger a privacidade de todo mundo, vamos usar nomes fictícios por aqui. Mas pode acreditar, a história que a gente vai desvendar é 100% real. Então vamos conhecer o Carlos. Ele financiou o carro dele em 60 parcelas e tinha aquela tranquilidade de quem paga tudo certinho, todo em dia. E aí, do nada, ele se vê no meio de um pesadelo. O banco processando ele, dizendo que ele não pagou e querendo levar o carro embora. Para o Carlos, era uma injustiça que não fazia o menor sentido. O advogado dele, que a gente vai chamar de Dr. Almeida, sentia a mesma angústia. Ele olhava para o caso e sabia que tinha alguma coisa errada ali, mas como provar? A dor dele era essa, o medo de perder uma causa que ele sabia que era justa por causa de um detalhe técnico, por não conseguir decifrar aquele monte de números do banco e transformando uma prova clara para o juiz. E é exatamente aqui que a história dá uma virada. Vendo que a briga era com os números, o Dr. Almeida tomou uma decisão estratégica. Chamou reforços. Um assistente técnico entra em cena, quase como um detetive mesmo, contratado para decifrar o código financeiro do banco. A primeira missão foi mergulhar de cabeça nos documentos. Toda boa investigação começa pela fonte, né? E nesse caso, a fonte era o contrato de financiamento que o Carlos assinou lá no começo de tudo. Era preciso conferir exatamente o que foi combinado. Então, a descoberta. A pista que muda o jogo todo. Olha só que impressionante. No contrato, a taxa combinada era de 1,36% ao mês. Mas quando o assistente técnico foi refazer as contas, ele descobriu que o banco estava, na verdade, cobrando 1,48%. Uma diferença que parece pequena, sutil, mas que estava ali, escondida nos cálculos. À primeira vista, parece quase nada, não é verdade? 0,12%. Mas a gente sabe que num financiamento longo, uma gota d'água todo mês pode virar uma enchente. A investigação precisava provar exatamente isso. Certo. Com a pista em mãos, era hora de construir a prova. O trabalho foi minucioso, de formiguinha, analisar cada uma das parcelas que o Carlos pagou para rastrear o efeito dominó que aquela pequena diferença causou. E essa tabela mostra perfeitamente o que foi encontrado. Mês após mês, o Carlos pagava mais do que devia. A parcela correta seria de R$ 1.409,15, mas os valores pagos eram sempre maiores. Dá para ver claramente como o valor pago a mais só ia crescendo com o passar do tempo. Então, o pulo do gato é este. O dinheiro que o Carlos pagava a mais não estava sendo usado para abater a dívida principal como deveria. Na verdade, o erro do banco criava uma bola de neve, uma dívida fantasma que só existia ali, na contabilidade errada deles. A investigação estava completa, o mistério solucionado. Agora, faltava transformar aquela análise cheia de números em algo que pudesse ser usado no processo. Era a hora de forjar a arma que iria vencer essa batalha. E essa arma tem nome: parecer técnico. Isso não é só um relatório de cálculos, não. É a peça-chave que dá para o advogado a segurança que ele precisa, que transforma uma desconfiança numa prova sólida. É o documento que simplesmente aniquila a dúvida. E a análise colocou um número no erro. Somando tudo, ao longo do tempo, o banco tinha cobrado R$ 8.917,62 a mais em juros. Isso não era mais uma opinião, era um fato matemático. Com o parecer em mãos, o argumento do banco simplesmente desmoronou. Aquela suposta dívida do Carlos, a razão de um processo de quase R$ 30 mil, era, na verdade, resultado de um erro de cálculo do próprio banco. A dívida era um fantasma. Com a prova matemática na mesa, o jogo virou completamente. Vamos ver agora como essa união entre o direito e os números trouxe a justiça de volta. E a vitória foi completa. O juiz cancelou a ordem para apreender o carro, a tal dívida foi declarada inexistente e, o mais importante, o Carlos pôde respirar aliviado, recuperou sua paz de espírito. A justiça foi feita, mostrando o poder incrível dessa parceria entre o advogado e o assistente técnico. A lição que fica disso tudo é muito forte. Ficou claro nesse caso. O assistente técnico age como se fosse o advogado da parte técnica do processo. Ele defende a tese do cliente usando uma linguagem que ninguém pode contestar.
a dos números. E a história do Carlos e do Dr. Almeida não é única, não. Para quem trabalha na área jurídica e de repente se vê num labirinto de planilhas e cálculos, ter um parceiro estratégico como esse pode ser o que faltava para garantir a vitória. Se essa história soou familiar, se existe aí um desafio técnico que precisa virar o seu maior aliado no processo, o caminho pode começar com uma conversa. O link para falar com um especialista sem compromisso nenhum está aqui na descrição. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Já aconteceu de um caso parecer perdido por causa de números que pareciam um muro intransponível? Como essa barreira foi superada? Conta pra gente aí nos comentários, vamos continuar essa conversa.